A morte e a ressurreição de Jesus são dois dos eventos mais importantes da história da humanidade. Eles são o fundamento da fé cristã e têm um significado profundo para todos nós. A morte de Jesus foi um evento trágico. Ele foi crucificado por seus inimigos e sua morte parecia ser o fim de sua missão. No entanto, a Bíblia nos diz que Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou dos mortos, demonstrando sua vitória sobre o pecado e a morte. Mas o que aconteceu com Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? A Bíblia não nos dá uma resposta clara. Algumas pessoas acreditam que Jesus passou esse tempo no paraíso, reunindo-se com Deus. Outros acreditam que ele desceu ao inferno para pregar para os espíritos dos mortos. Também é possível que Jesus tenha passado esse tempo em algum outro lugar, um lugar que não podemos entender totalmente. Aqui é o Simão, e no vídeo de hoje vou falar sobre os mistérios das almas aprisionadas do dilúvio. Este é um mistério que nos desafia a pensar. É um mistério que nos convida a explorar o mundo espiritual e a descobrir o que significa a vida eterna. A morte de Jesus foi um evento doloroso e violento. Ele foi crucificado, uma forma de execução brutal que envolvia a crucificação da vítima em uma cruz de madeira. A crucificação era uma forma de punição comum no Império Romano e era reservada para os criminosos mais odiados. Jesus foi crucificado por seus inimigos, que o consideravam um falso profeta e um perturbador da paz. Eles o acusaram de blasfêmia e o condenaram à morte. Jesus suportou sua morte com coragem e dignidade. Ele perdoou seus inimigos e confiou sua alma a Deus. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã. É a prova de que Jesus é o Filho de Deus e que venceu o pecado e a morte. Ela foi testemunhada por seus discípulos, que viram Jesus vivo e bem. Eles também viram as marcas da crucificação em seu corpo. A ressurreição de Jesus tem um significado profundo para todos nós. Ela nos dá esperança para o futuro, sabendo que Jesus venceu a morte por nós. Agora vem a pergunta: o que aconteceu com Jesus durante os 3 dias entre sua morte e ressurreição? A Bíblia não nos dá uma resposta clara, mas algumas pessoas acreditam que Jesus passou esse tempo no paraíso, reunindo-se com Deus. Eles baseiam essa crença nas palavras de Jesus na cruz, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em Lucas capítulo 23, versículo 46. Outras pessoas acreditam que Jesus desceu ao inferno para pregar para os espíritos dos mortos. Eles baseiam essa crença na passagem de Pedro capítulo 3, versículos 18 a 21, que diz: Pois também Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou para os espíritos em prisão. O mistério da morte e ressurreição de Jesus se aprofunda no enigma acerca dos 3 dias em que sua forma física permaneceu sepultada, enquanto sua consciência e essência transcenderam os limites terrenos. Tradições cristãs divergem sobre o que Jesus vivenciou nesse período, mas uma narrativa que merece ser explorada é a descida de Jesus ao Hades, o reino dos mortos. Embora a palavra Hades não apareça explicitamente nos evangelhos, o conceito de uma morada para os falecidos permeia diversos trechos bíblicos. Em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro retrata o Hades como um local de sofrimento e angústia, contraposto ao paraíso, reino de alegria e descanso. A crença da descida de Jesus ao Hades ganha força a partir de passagens como em Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, que afirma: Pois também Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou para os espíritos em prisão. Essa interpretação sugere que, durante os 3 dias de sua ausência física, Jesus não apenas descansou ou contemplou, mas realizou uma missão ativa no reino dos mortos.
Algumas teologias elaboram essa missão como um ato de proclamação e redenção. Imaginam Jesus anunciando sua vitória sobre a morte, oferecendo a todos os espíritos, justos e injustos, a oportunidade de aceitarem sua mensagem e serem libertados das trevas. Esta perspectiva amplia o impacto da vitória de Jesus, estendendo-a além da esfera física e tornando-a acessível a todos os que já passaram pela vida terrestre. O apócrifo Evangelho de Nicodemos, datado do século II, detalha essa interpretação com riqueza narrativa. Ele descreve Jesus descendo ao Hades, rompendo as portas da prisão e pregando o Evangelho para os justos do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac e Jacó. Este relato, embora não canônico, reflete a crença de muitos cristãos na eficácia salvadora de Jesus, que se estende a todas as épocas e dimensões. Contemplar a descida de Jesus ao Hades nos convida a pensar em sua compaixão e amor ilimitados. Ele não se limitou a salvar os vivos, mas estendeu sua graça até aqueles que já haviam partido. Isso nos oferece um vislumbre de uma salvação universal, abraçando todos os filhos de Deus, independentemente do momento de sua existência. O mistério dos 3 dias permanece sem uma resposta definitiva, mas a possibilidade da descida de Jesus ao Hades nos oferece uma perspectiva profunda sobre sua missão redentora. Nos recorda que seu triunfo sobre a morte e o pecado alcança além das fronteiras do tempo e do espaço, oferecendo esperança e redenção a todos os que buscam a luz. Enquanto seu corpo jazia sepultado, o Espírito de Jesus permaneceu vivo e ativo. Essa concepção nos leva além da simples imagem de um descanso passivo no Hades e revela uma continuidade de sua missão redentora, mesmo durante os dias de sua ausência física. A própria Bíblia oferece pistas dessa atividade contínua. Em Ateus, capítulo 2, versículo 27, Pedro, no dia de Pentecostes, cita o Salmo capítulo 16, versículo 10, para descrever que a alma de Jesus não foi abandonada no Hades, nem seu corpo viu a corrupção. Porque não deixarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos capítulo 2, versículo 27. Essa vitalidade espiritual de Jesus se manifesta de diversas formas, de acordo com diferentes interpretações teológicas. Alguns acreditam que Jesus, em espírito, interagiu com as almas presas no Hades, pregando a boa nova e anunciando sua vitória sobre a morte. Ele estaria oferecendo a todos, independentemente de sua condição moral na vida terrena, a oportunidade de receber sua mensagem e libertação. Outro entendimento enfatiza a conexão do Espírito de Jesus com o Pai Celestial. Nesse período, imaginam alguns, Jesus teria entrado em íntima comunhão com Deus, fortalecendo e preparando-se para a triunfante ressurreição que se aproximava. Essa concepção ressalta a natureza divina de Jesus e o caráter sagrado da preparação para sua manifestação gloriosa. Além disso, alguns teólogos sugerem que o Espírito de Jesus durante esses 3 dias esteve ativo na terra, guiando e preparando seus discípulos para o impacto da ressurreição. Ele poderia ter agido de maneiras invisíveis, fortalecendo sua fé e preparando-os para o ministério que os aguardava. Independentemente da interpretação específica, a continuidade da missão de Jesus através do seu Espírito durante os 3 dias ressalta a natureza abrangente de sua obra. Ele não se limitou à vida temporal, mas seu impacto transcende as fronteiras da existência física, estendendo-se ao reino dos mortos em comunhão com Deus e preparando os seus seguidores para a transformação que estava por vir. Essa compreensão amplia nossa perspectiva da ressurreição de Jesus, não como um mero episódio isolado, mas como o culminar de uma jornada contínua de amor, redenção e vitória sobre a morte. Ela nos oferece uma certeza consoladora. Jesus, mesmo em sua ausência física, permaneceu ativo e presente, revelando a profundidade e o alcance de sua missão que nos abraça e transcende os limites do mundo terreno. Ao amanhecer do 3º dia, a tumba de Jesus estava vazia.
As pedras que a selavam foram removidas, não por mãos humanas, mas pela magnitude do triunfo divino sobre a morte. A ressurreição de Jesus não foi apenas um despertar corporal, mas uma transformação radical da realidade, com implicações profundas para a vida humana e o próprio universo. O relato bíblico da ressurreição, com aparições de Jesus com seus discípulos, enfatiza a continuidade de sua presença, embora revestida de uma nova dimensão. Ele já não estava limitado às restrições do corpo físico, mas existia em um estado glorioso, livre das amarras da mortalidade. Essa transfiguração é simbolizada pelo próprio ato de sair da tumba, um espaço de confinamento e escuridão, para a luminosidade do novo dia. A ressurreição de Jesus marca o início de uma era nova, onde a esperança floresce sobre a desesperança e a vida triunfa sobre a morte. Para os discípulos, a ressurreição foi um momento de transformação pessoal. O medo e a dúvida que os acometiam se dissiparam ao contemplar o Cristo vivo. Receberam um novo mandato: levar a mensagem de salvação e esperança a todos os cantos do mundo. Além da esfera individual, a ressurreição de Jesus impacta a própria essência do cosmos. Ela representa a derrota definitiva do pecado e da morte, forças que escravizavam a humanidade e distorciam a natureza criada por Deus. Com a vitória de Jesus, o mundo recebe uma promessa de restauração, onde o mal será subjugado e a harmonia divina será plenamente restaurada. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas uma realidade presente e atuante. Através do batismo, os cristãos participam simbolicamente da morte e ressurreição de Jesus, morrendo para o pecado e sendo revestidos de uma nova vida. Essa experiência transformadora abre uma possibilidade de vivermos em comunhão com Cristo, participando da obra de restauração do mundo e antecipando a glória futura. Ao contemplarmos a ressurreição de Jesus, somos convidados a abraçar a esperança que ela nos oferece. A morte não é o fim, mas a porta para uma realidade nova e transcendente. Vivendo na luz da ressurreição, podemos enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança, sabendo que Deus está conosco e que em Cristo a vitória sobre a morte e o pecado já foi conquistada. A ressurreição de Jesus, além de ser um evento histórico e uma experiência transformadora individual, também desencadeia uma série de reflexões e repercussões que ecoam ao longo da história e em cada coração que a acolhe. Mudança de paradigma. A ressurreição rompe com o paradigma da finitude humana. A morte, antes vista como um abismo insondável, cede lugar à promessa de uma existência além, abrindo perspectivas inexploradas sobre a vida e o próprio sentido da existência. Esperança e redenção. A vitória de Jesus sobre a morte se estende como um bálsamo de esperança para a humanidade. Ela nos oferece a certeza de que o mal e o sofrimento não têm a palavra final, de que o amor e a bondade triunfam no final. Transformação social. A crença na ressurreição tem o potencial de fomentar transformações sociais positivas. O amor de Cristo, que ultrapassou a própria morte, inspira o cuidado pelos vulneráveis, a luta pela justiça e a busca pela construção de um mundo mais justo e solidário. Dilemas e questionamentos. Apesar da mensagem de esperança, a ressurreição também suscita dilemas e questionamentos. Como a fé na vida após a morte se concilia com os sofrimentos do presente? Como reconciliar a existência do mal com a vitória de Cristo? Ao ponderar esses questionamentos, o indivíduo é convidado a um contínuo diálogo íntimo com a fé e a própria existência. Caminho de discipulado. A ressurreição de Jesus é um marco zero para o discipulado cristão. A vida do seguidor de Cristo é orientada pelo desejo de testemunhar o amor e a esperança que jorram desse evento transformador, comunhão e legado. A ressurreição nos conecta a uma comunidade de fé que, ao longo dos séculos, tem buscado viver e proclamar essa mensagem. Através da Igreja, o legado de Jesus continua vivo, inspirando e motivando pessoas em todo o mundo. Por fim, a ressurreição de Jesus é um convite.
Um convite a crer no poder do amor que transcende as fronteiras da vida terrena, a enfrentar os desafios do presente com a certeza da esperança e a viver uma vida transformada pelo poder da fé. A jornada de reflexão e descoberta que esse evento nos proporciona é rica e contínua e nos convida a abraçar o mistério com coragem e fé, confiando na promessa de uma existência plena, marcada pela graça e pela vitória do bem. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para aprender e refletirmos mais sobre a Bíblia de uma forma simples e ilustrativa. Venha orar junto todos os dias com a gente. Que Deus te abençoe. Amém.